Olá pessoal, bem-vindos ao curso Notebook LM, a ferramenta gratuita que ajuda o seu filho a estudar, né? No sexto ano, e eu posso falar porque eu sou pai de um aluno do sexto ano, os conteúdos dados pelas escolas costumam ficar mais consistentes, mais volume, os alunos são chamados a organizar-se melhor para poder dar conta, né, das suas atribuições. E diante disso tudo, né, com a onda da inteligência artificial generativa, surge essa ferramenta, o Notebook LM, que é uma ferramenta gratuita do Google, muito útil para os estudos. Só que assim, não basta saber apertar botões, porque uma boa ferramenta na mão de uma pessoa que não está habituado, que não conhece, né, a maneira de funcionar, talvez tenha um uso que não vai ajudar e, na verdade, pode até atrapalhar o conhecimento. Tá? E eu vejo que muitos pais têm ainda alguma dificuldade, sentem que o bonde da inteligência artificial generativa ficou um pouco para trás, passou e esse pai, esse responsável ficou para trás. E a ideia aqui nessa nossa atividade é justamente a gente apresentar como utilizar o Notebook LM, né? Porque nenhuma ferramenta digital vai substituir o professor, o tutor, a presença do responsável, mas ela pode dar alguns recursos adicionais para complementar aquilo que já está sendo feito, né, com o cuidado do responsável a favor do aluno. Então, vamos já iniciar nossa jornada com Notebook LM. Como é que a gente acessa essa ferramenta gratuita? Bom, primeiro de tudo, você vai abrir o navegador do seu computador, pode ser o Chrome, o Edge, o Safari, o que você tiver, e na barra de ferramenta, lá em cima, você vai escrever o acesso ao Notebook LM, tá? O Notebook LM, ele é uma ferramenta gratuita, né? Se você tem uma conta no Google, você vai entrar automaticamente. Se você não tem, basta se cadastrar para ter acesso, tá? Então, vamos clicar aqui, você é lançado para a página do Notebook LM, tá? Que é uma página parecida com essa, tá? Vamos explorar essa página inicial, né? O Notebook LM, ele é um sistema de arquivos, onde você, em cada notebook, em cada caderno, você vai guardar tópicos sobre determinado assunto. Quando você clica aqui em todos, né, você pode mudar a maneira de visualização, você vai se deparar, por exemplo, né, cliquei em todos, com notebooks de destaque que têm a curadoria da própria Google e onde eles colocam temas que eles consideram relevantes, tá? Então, você pode avançar e assistir esses conteúdos, né? Então, é uma maneira de você visualizar, né? Você pode selecionar os cadernos que você tem de trabalho, os notebooks em destaque, aqueles que são compartilhados comigo, ou seja, outros colegas que fazem o notebook e que compartilham e eu tenho acesso. Então, por exemplo, se você está estudando história e algum responsável está estudando geografia, vocês podem compartilhar cadernos e fazer uma verdadeira rede de geração de conteúdos digitais. Você pode pesquisar na lupa o tópico, você pode mudar a visualização de ícones para listas, enfim, ver o mais recente, toda aquela gestão de arquivos que costuma ter em qualquer pasta de arquivo eletrônico. Tá? Como é que a gente cria um caderno novo? Notem aqui, criar um novo notebook. Ao clicar, você vai ser lançado a uma estrutura vazia como essa. Tá? Aqui você tem meio que a ferramenta que ainda não tem material de trabalho. Né? Notem a estrutura de três partes que a gente encontra aqui. Na sua esquerda, você tem uma aba chamada Fontes. Né? O que são essas fontes? Fonte é tudo que você vai alimentar o seu notebook para gerar conteúdo, reflexões, interação. Tá? Você tem uma aba de conversa, que é onde você vai conversar com esse material, com essa fonte. E por fim, você tem uma área estúdio, que é onde você vai gerar conteúdos com base em todo o material e toda a conversa que você armazenou e que você transformou em fonte, certo? Bom, como que a gente carrega fontes do material estudado? Vamos explorar passo a passo.
Primeiro botão é esse botãozinho aqui para você retrair ou não, tá? Facilitar a visualização. Vamos deixar ele ativado. Primeiro botão é adicionar fontes. Você é lançado a essa página aqui. Tem dois caminhos pelos quais você pode adicionar fonte. Você pode usar o próprio mecanismo de busca do Notebook LM para pesquisar na web, ou se você tiver um material certo, um material já selecionado por você, você pode conectar o Notebook LM no seu Google Drive, por exemplo. Quando você faz isso, ele deixa de navegar na internet. Vamos lembrar que a internet ela tem conteúdos bons e tem conteúdos não tão bons. E se eu estou considerando, por exemplo, a matéria que está sendo dada na escola, eu posso salvar esse material no meu Google Drive e conectar diretamente no Google Drive o meu notebook LM. Assim ele vai fazer a busca direto no meu Google Drive dos artigos relevantes. Tá? A gente pode também fazer o que se chama de pesquisa. A pesquisa pode ser rápida, que fornece resultados rápidos, e a pesquisa profunda. Pesquisa profunda é a mesma pesquisa profunda que você tem nos chatbots como o ChatGPT, Gemini, Claude. Aqui, o chatbot vai fazer realmente uma exploração em detalhe da internet, né, em busca das fontes do tema solicitado. Como a nossa finalidade aqui é trabalhar principalmente com base no conteúdo escolar, nós não vamos explorar aqui o Deep Research, mas fica aí a sugestão para os pais e responsáveis adentrarem nesse caminho e explorarem as possibilidades da pesquisa profunda. Tá? Bom, então você pode alimentar o seu notebook com uma pesquisa feita dentro do próprio notebook, ou você pode usar a documentação que você já tem de maneira pré-existente. E é nisso que eu vou me concentrar, porque eu estou considerando que nós vamos utilizar o material escolar enviado. Então, você pode extrair, por exemplo, você pode carregar seu notebook com arquivos, né? Muitos colégios dão indicações de vídeos de YouTube que são, né, curadoreados por outros professores de outros colégios que têm conteúdo interessante, então a gente pode carregar com o link do YouTube para esses vídeos. Aqui mais uma oportunidade para você conectar com o Google Drive, ou mesmo escrever um texto copiado, por exemplo, um trecho que você viu no determinada página, você deu Ctrl C, é aqui que você vai dar Ctrl V. Vamos pegar o primeiro exemplo, o exemplo do enviar arquivos. Eu vou clicar nele, né, e ele vai para a minha pasta de documentos. Eu já tenho aqui um arquivo separado sobre a Grécia Antiga. Tá? É um caderninho, né, é o PDF com o conteúdo das aulas que meu filho recebeu da escola dele. E eu estou puxando esse conteúdo, carregando esse conteúdo para dentro deste caderno do Notebook LM. Tá? Uma coisa importante, quando você já identifica qual a finalidade do seu caderno, é importante que você já dê nome a esse caderno. Por quê? Tudo que ele vai gerar a partir daí, ele vai levar em conta essas informações complementares que você está caracterizando. Então eu vou colocar aqui já o título que eu quero. Grécia Antiga para a sexta série. Tá? Então eu já estou dando informação que é um texto sobre Grécia, que é história, que é para a sexta série. Então tudo que vai ser gerado a partir daí já leva em conta esse contexto, tá? E vai levar a fonte que eu dei. Na hora que eu carrego essa fonte, o notebook ele já percebe do que se trata. Tá? Então tem um grande resumo, tem um resumo, né, desse conteúdo que eu carreguei aqui. Só que pode ser que eu queira carregar com mais fontes, né? Talvez seja até interessante, porque esse resumo talvez não permita a geração de tanto material. Então aí sim, eu vou fazer uma busca na internet para complementar. Se eu tivesse mais material, se eu tivesse, por exemplo, uma foto do caderno, eu poderia carregar aqui. Se eu soubesse de antemão um vídeo do YouTube que tenha um conteúdo legal, eu já posso colocar aqui também. Nesse caso, vamos explorar um pouquinho a pesquisa, tá? Eu vou pesquisar na web e eu tenho que explicar como que eu quero essa pesquisa, tá? Então eu estou na barra de pesquisa da web, tá? Ó, pesquise
fontes de história da Grécia Antiga para alunos do sexto ano. Tá? Busque em sites de professores de história especializados e em materiais de outras instituições educacionais. Então você pode fazer uma especificação daquilo que você quer pesquisar. E vou disparar, tá? Vamos passar alguns segundos, né, onde essa pesquisa vai ser elaborada e ele vai trazer diferentes fontes que eu vou avaliar se merecem ou não fazerem parte, né, do meu acervo aqui dentro. Tá? Então, olha aqui, ele achou nessa pesquisa rápida, foi rápida, né? Vamos ver o que ele colocou aqui, né? 5 planos de aula sobre a formação da Grécia Antiga, sequência didática completa alinhada à BNCC, ok. Sexto ano, História, aqui um vídeo, ok. História, formação da polis, conexão escola, plano de aula, diário de um cidadão grego, Grécia Antiga, Prefeitura Municipal de Piúma, Esparta e Atenas, democracia ateniense, introdução à mitologia grega, Olimpíadas, atividades do mundo antigo. Interessante. O meu filho, ele começou nesse conteúdo, eu já estudei com ele, eu sei que ele fala um pouco de Alexandre o Grande, né, período helenístico, que não está aqui. Eu vou pedir essa busca aqui, eu vou importar esse conteúdo todo, tá? Achei que é interessante. Eu só vou tirar a mitologia grega, porque ele já teve aula de mitologia grega no bloco anterior, tá? Eu vou importar essas fontes e eu vou pesquisar agora, vou pedir, ó, busque fontes sobre declínio grego e ascensão do Império Macedônico. Vamos ver aqui. Então, ele já fez aquilo, eu vou fazer esse acréscimo agora aqui. E eu posso fazendo tantas pesquisas quantas forem necessárias para ir equipando, né, de informações o meu notebook LM. Ele está pesquisando em sites agora. Vamos ver aqui. Ó, filosofia política, Guerra do Peloponeso, Estados e Justiça, considerações filosóficas e relacionamento de... Então aqui, olha só, aqui eu não fiz a especificação, né? Tá muito pesado para o aluno. Eu vou declinar, eu não vou querer essas fontes, tá? Eu não vou importar, zero fontes selecionadas, e eu vou buscar, eu vou retornar à pesquisa, tá? Eu vou excluir essas fontes. Vamos refazer essa pergunta, ó. Busque fontes sobre declínio grego e ascensão macedônica para alunos do sexto ano. Eu preciso de fontes não tão técnicas, tá? Então, vamos fazer essa busca aqui, ver o que é que tem e enriquecer com um ou outro assunto. Vamos ver aqui. Sexto ano, volume 2, Macedônia. Vou preservar essa fonte aqui. Atividades Macedônia, parte 2. Conquista do território grego pela Macedônia. Perfeito. Período helenístico. Ponto. Eu vou importar só essas 4 fontes, porque também isso não é a tônica dessa aula que ele está tendo no momento. Tá? Mas eu vou puxar essas 4 fontes aqui para o meu acervo. Tá? Notem que aqui eu tenho vídeo do YouTube, eu tenho sites, eu tenho textos em PDF que foram carregados. E eu posso alimentar, excluir. Né? Uma coisa importante, que se eu fizer uma coisa muito ampla, né, tudo que é muito amplo, muito geral, perde em profundidade. Então é melhor você, por exemplo, fazer um caderno sobre história grega do que fazer um caderno sobre história geral. É muito melhor você fazer um caderno sobre geografia da região sudeste do que você falar aspectos geográficos do Brasil, por exemplo.
É sempre uma troca que você faz. A generalidade pela profundidade. Então, aqui no caso, a gente está fazendo um caderno de Grécia Antiga para a sexta série. Eu não vou expandir, não vou incluir, por exemplo, Roma Antiga aqui. Tá? Bom, selecionadas as fontes, agora eu posso conversar com todas essas fontes. E aí a gente vem para a coluna do meio, para a coluna de conversa. Tá? É onde eu vou gerar todo o conteúdo de trabalho, né? Fazer as perguntas, conversar, tirar dúvidas, interagir realmente com a minha biblioteca. Uma coisa importante, antes de entrar aqui na conversa, tem dois botõezinhos aqui de regulagem, tá? Nesse primeiro botão, configurar notebook, isso é uma coisa importante de você selecionar, principalmente aqui no guia de aprendizado, né? Você vai configurar a maneira de conversar com o notebook. Então aqui você tem algumas possibilidades de ajuste. Eu gosto, para a geração de conteúdo, de ficar com o guia do aprendizado, onde o notebook ele já está ajustado, afinado para trabalhar com você como se fosse um tutor, tá? E o tamanho da resposta, eu vou trabalhar com a resposta mais longa, porque eu prefiro trabalhar com uma resposta mais longa e depois encurtar, do que começar com uma resposta mais restrita. É o meu modo de trabalho, mas vocês podem descobrir o que funciona melhor na realidade de vocês. A gente salva aqui e essas configurações ficam salvas, tá? Aqui ele vai fazer uma explicação sobre as fontes e o guia de aprendizado, né? Ele vai explicar como é que o guia de aprendizado funciona, tá? Ainda na área de conversa eu posso personalizar, por exemplo, né? Eu posso colocar uma imagem da Grécia Antiga, posso enviar uma imagem, por exemplo, enfim, eu posso pedir que o próprio aparelho faça, o próprio notebook LM faça um resumo, eu posso fazer uma mensagem de boas-vindas. Por que isso é importante? Porque eu posso trabalhar em parceria com outros pais e responsáveis que estejam fazendo cadernos para outros assuntos. Então vamos colocar bem-vindos ao caderno de História Grécia Antiga. Tá? E vou salvar aqui. Tá? Então ele vai ter uma apresentação, né? Eu começo a dar uma cara para esse caderno. Quando você trabalha aqui na aba Conversas, note que existem algumas perguntas de provocação para mostrar o que é capaz. Então, ele já sugere algumas perguntas, né? Quais as principais diferenças políticas e sociais entre Atenas e Esparta? Como as guerras transformaram a hegemonia e o poder na Grécia? Como surgiram as polis gregas a partir dos gêneros? Vamos clicar essa, por exemplo, para vocês verem a possibilidade, tá? Então, eu estou conversando com a minha fonte, com base em todas as fontes selecionadas, ele vai responder a minha pergunta. Notem aqui, enquanto ele está gerando o resultado, que nessa coluna da direita eu tenho todas as fontes aqui selecionadas. Então ele vai se basear em todas essas fontes. Se eu desclicar aqui, ele só vai se basear na fonte que estiver clicada. E se eu não clicar nenhuma, ele não vai rodar, porque ele não vai pegar esse material. Então eu tenho que, né, aqui no caso, eu já estou fazendo uma curadoria prévia, eu estou deixando tudo clicado. Aqui ele está fazendo a elaboração da resposta e ele explica que, olha, a formação das polis gregas começou de forma gradual, período arcaico, o cenário inicial, a sedentarização dos genos e tudo mais. Então está explicando o conteúdo regular, né, que a gente tem na disciplina de História do sexto ano. Então ele explica aqui direitinho. Aí ele propõe, que tal a gente explorar as diferenças entre a educação social de Atenas e de Esparta? Eu queria uma outra coisa aqui. Vamos fazer o seguinte. Apresente na forma de tabela uma discriminação dos períodos da história grega. Então, eu estou pedindo que ele faça uma... Estou pedindo uma outra coisa. Tá? Eu poderia seguir a sequência de perguntas que ele está fazendo, mas agora eu estou pedindo outra coisa. E a gente tem essa liberdade toda aqui. Eu posso conversar com a fonte, eu posso pedir em formato de linha do tempo, formato de tabela, eu posso pedir que ele extraia as principais datas. Então aqui eu quero que ele apresente na forma de tabela a discriminação dos períodos da história grega. Se eu quiser, por exemplo, estudar os legisladores, vamos colocar aqui, deixa habilitar o momento de pergunta, né? Aqui ele ainda está elaborando o material, aqui ele explica o que ele está fazendo.
tá? Se você clicar aqui no cinza, ele mostra qual é a etapa do raciocínio que ele está, tá? Isso aqui fica normalmente escondido, quando você clica ele abre e diz tudo que ele está fazendo, toda a trajetória que ele está fazendo para poder gerar a resposta desejada, tá? Bom, vamos aguardar um pouco mais alguns segundos, tá? Enquanto gera esse resultado, vamos explorar aqui essa barra superior, né? Aqui o botão de criar um outro notebook, aqui análise de dados. A análise de dados é para quando você compartilha um caderno, esse caderno você consegue ver quantas pessoas entraram, visitaram esse caderno de fato. Então isso é muito útil, por exemplo, se você faz vamos pensar um exemplo fora do que a gente está conversando aqui. Convenção de condomínio do seu prédio. Se você coloca a convenção de condomínio aqui para consulta e você compartilha esse documento, você consegue ver quantas pessoas entraram, o que foi né, quantas pessoas entraram, como é que foi a movimentação em torno desse caderno. O compartilhar, você divide, você encaminha esse caderno para outras pessoas com base no e-mail, tá? Você pode deixar o acesso restrito, qualquer pessoa com link ou acesso público, tá? Então você pode fazer um caderno de história para todos que acessarem através do link, tá? Então é bem interessante isso aqui. Mas vamos voltar. Eu tinha pedido aqui para ele apresentar, né, voltando a essa coluna da conversa, eu tinha pedido uma coisa diferente da sugestão dele. Eu queria que ele agora apresentasse na forma de tabela a discriminação dos períodos da história grega. E pronto, assim ele fez. Pré-homérico, cronologia e o que aconteceu. Arcaico, clássico, helenístico. Perfeito. E aqui ele faz um aprofundamento, tá? Então, uma outra maneira. Agora eu quero que ele. Eu posso pedir uma outra coisa. Vamos pedir para uma outra ótica agora. Apresente uma lista dos principais nomes da política grega com uma, um comentário de até 300 caracteres sobre os feitos de cada um, tá? Então, é uma outra maneira de explorar. Eu estou agora focando a lente do legislador grego, para saber, para que o aluno possa se deter um pouco melhor nesse aspecto, tá? Então, ele está avaliando as figuras históricas e tudo mais. Vamos dar mais alguns segundos. Enquanto ele está fazendo o sumário aqui, né? Ah, uma coisa. Você pode a qualquer momento interromper essa pesquisa aqui nesse botãozinho vermelho. Você interrompe a tarefa dada e volta para o começo, tá? Então notem, aqui estão os pensamentos, a evolução política da Grécia por meio de profundas transformações, a desigualdade, e tudo mais. E aqui ele faz a lista, ó, Drácon, Solon, Pisístrato, Clístenes, Péricles, Leônidas, Trasíbulo, Filipe II e Alexandre o Grande. Então aqui tá feita a minha lista. E por aí vai, tá? Vocês podem fazer todos os tipos de explorações em cima nesse campo da conversa, que ele vai sempre se basear no material que foi carregado. Mas uma das coisas que torna o Notebook LM uma ferramenta tão interessante e versátil para o estudo, além da possibilidade de você conversar com as suas fontes, é você gerar materiais de ensino. Tá? E aí a gente vai falar dessa terceira coluna, que é a coluna Estúdio. Tá? Aqui dentro você tem 7 possibilidades de geração de material para para ter reapresentado de diferentes modos o conteúdo carregado. Tá? Então você pode fazer resumos em áudio, apresentação de vídeos, enfim, nós vamos explorar cada uma dessas funções. Eu vou começar com a apresentação em vídeo, porque ela demora um pouco mais para ficar pronta, tá? Então eu já vou disparar aqui, porque assim nós ganhamos tempo. Todos esses recursos você pode clicar direto no botão, que ele vai de imediato já vai se embrenhar para criar a tarefa. Só que eu gosto de fazer um ajuste antes de disparar isso. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a apresentação de vídeo. Tá vendo essa setinha da direita? Clica nela. Quando você clica, você vai ser apresentado a esse painel, o painel de personalização, onde você pode escolher
se você quer slides do apresentador com elementos limpos, com elementos visuais, ou se você quer uma apresentação mais abrangente do texto. Eu vou deixar com esse material aqui, tá? Mas vocês são convidados a testarem os outros ajustes. Selecione o idioma, sempre importante fazer o ajuste para português, né? Vamos pensar que é o nosso aluno, né? Nosso filho que está vendo esse material, então português do Brasil. Não você precisa fazer esse ajuste, tá? E eu digo mais, eu sugiro que você aqui embaixo você reforce, porque às vezes entra um português de Portugal, e aí eu já fiz isso, meu filho começa a rir. Quando entra um português falando com português de Portugal, e aí bagunça tudo, ele começa a rir, não presta mais atenção. Então, aqui você fala, o vídeo será apresentado em português do Brasil, exclusivamente para uma audiência de alunos brasileiros, ok? Faça isso. A duração, você pode botar uma duração curta, uma duração padrão. Vou deixar a duração curta para a gente ganhar tempo, mas a duração padrão é melhor, é muito boa, porque ela é mais detalhada, tá? E você pode selecionar quantas fontes você quiser aqui, dentre aquelas que você já previamente selecionou, e vou disparar a geração. Na hora em que você clica, né, o gerar, automaticamente, note que aqui na coluna da direita de produção, ele começa a gerar a apresentação do vídeo. E aqui ele vai consumir uns 5 minutos produzindo esse material. E enquanto isso, nós vamos explorar os outros recursos que o estúdio pode te dar, tá? Vamos aqui ao... Nós usamos primeiro, né, o que a gente foi fazer foi a apresentação de slide, né? Nós fizemos a apresentação de slide, eu cliquei aqui. Vamos fazer o resumo em vídeo? Mesmo procedimento. Vou clicar na setinha da direita, tá? Na setinha da direita você vai ter um vídeo explicativo ou um resumo. Vou pedir o vídeo explicativo. Vou fazer a mesma seleção, selecionar o português do Brasil, tá? Português do Brasil, as 14 fontes. E eu vou pedir, por exemplo, que ele use uma visualização estilo dobradura de papel. Ponto. Eu acho a estética da dobradura de papel bem legal. Vamos colocar aqui e disparar. Então, ele está gerando agora, além da apresentação de slides, ele está gerando agora um vídeo resumo. Falha eu gerar resumo, vamos tentar novamente, às vezes dá essa travadinha, tá? E vamos explorar os outros recursos aqui. Então, nós vimos a apresentação de slides, tentar novamente, vamos esperar o primeiro ficar pronto, vamos excluir e tentar de novo. Excluindo, vamos aqui para o resumo de áudio e depois a gente volta para a apresentação, para a geração do vídeo. Resumo de áudio, mesma coisa, tá? Aqui é interessante que você vai ter um podcast gerado com base no seu material. Você pode pedir uma análise detalhada, um resumo, um debate ou uma visão crítica. Eu vou botar na análise detalhada e pedir um podcast um pouco mais longo, que pode se estender até 13 minutos, tá? Lembrar que talvez o aluno não fique 13, 14 minutos ouvindo o podcast, talvez ele não tenha esse hábito, tá? Então, cabe a você adequar melhor a formatação para o seu eleitorado. Mas eu vou clicar aqui no longo para vocês verem como fica. E mesma coisa, eu vou colocar aqui português do Brasil, tá? Português do Brasil, tá? Este podcast será apresentado exclusivamente em português do Brasil para uma audiência de brasileiros, para evitar que um idioma português adentre na apresentação, que vai quebrar a atenção do aluno, tá? Então eu vou clicar aqui para gerar as fontes, tá? Eu posso já dar um foco aqui naquilo que eu quero, com foco escolar, estilo didático, períodos arcaicos e clássico. Posso fazer essa adição aqui dentro dos aspectos em que os apresentadores desse podcast vão ficar. Vamos disparar aqui para gerar o resultado, tá? Ele vai começar a gerar aqui o resumo em áudio. Vamos explorar agora outros recursos. O mapa mental, por exemplo. Eu gosto muito do mapa mental. Quando você clica aqui no cantinho, tá?
Você pode dar a especificação, tá? Aqui eu não vou fazer especificação nenhuma, eu vou disparar direto o mapa mental, tá? Notem que ele começou a gerar também um mapa mental aqui. Os relatórios, eles permitem que você, ao clicar, você tenha documentos que são gerados automaticamente, por exemplo, documento de resumo, um guia de estudo, um post de blog com base nas fontes. Pode ser uma fonte interessante também, um recurso bem bacana, tá? Eu não costumo utilizar, certo? Mas pode ser que você encontre uma finalidade interessante aí. Olha, ficou pronto aqui o mapa mental da Grécia Antiga. O que esse mapa mental tem de mais? Muita coisa. Quando você clica nesse mapa mental, ele abre uma árvore do conhecimento de todas essas fontes que estão aqui. Então, as fontes históricas que foram consideradas, né, porque deve ter material aqui que trata das fontes históricas, materiais e imateriais, cerâmicas, vasos, esculturas. Cada janelinha dessa, ela é clicável. Então, essa conversa, essa seleção, ela é jogada para a janela de conversa e você pode conversar você pode interagir. Então, por exemplo, poemas de Homero. Se você clica aqui dentro do seu mapa mental, ele automaticamente vai abrir aqui, né, sobre os poemas homéricos como uma fonte imaterial de pesquisa. Tá? E tem mais, esse mapa você consegue navegar ele totalmente. Tá? Você pode fechar, você pode ver, por exemplo, aqui a polis grega sob diferentes aspectos, você pode ver o Império Macedônico, enfim. É um mapa que te dá uma organização do conhecimento. É bastante interessante, você consegue fazer download desse mapa, inclusive usá-lo em trabalhos, né? Enfim, e aqui ele está falando do estudo da história antiga, as evidências e testemunhos sobre os poemas de Homero, tá? Então é uma exploração bastante legal que o mapa mental te permite fazer, tá? O mapa mental ele fica salvo aqui na coluna da direita e sempre que você voltar nesse caderno, esse mapa mental está preservado aqui dentro, tá? O outro recurso que ajuda bastante, que é bem interessante, são os testes. Os testes, ele vai gerar uma lista de perguntas de múltipla escolha para o aluno visitar depois que tiver ouvido o material ou mesmo estudado o material da escola, né? Vamos começando a clicar aqui na direita para fazer as especificações, né? Então, vou botar um número padrão de questões, posso escolher nível médio, fácil e difícil, e o número de fontes em questão, vou deixar todas selecionadas, tá? Então, no meu teste aqui, nível médio padrão, vamos botar para gerar as perguntas e ver o que o teste vai fornecer para a gente, tá? Mapa mental, teste, cartões didáticos saem mais rápido do que o vídeo e que o áudio, porque isso demanda, né, uma carga maior de processamento das informações. Olha, aqui já saiu a apresentação de slides. Vamos clicar para ver como fica? Cliquei. Todos os slides agora, toda a apresentação na forma dos slides, né? Uma reapresentação da aula, bem interessante. Ele mesmo cria as imagens, faz a ordenação, compara Esparta e Atenas, né? A máquina democrática de Atenas, filosofia e teatro, enfim, guerras médicas. Não esgota o conteúdo, mas te reapresenta, né, até no estilo grego aí, a questão dos aspectos da matéria. Você pode julgar esse conteúdo como bom ou ruim. Fazendo isso, você ajuda o próprio modelo a treinar, você dá um feedback para o próprio modelo, e aí você tem a possibilidade de trabalhar com uma apresentação de slides. O quiz ficou pronto. Vamos ver agora, antes da gente seguir para o quiz, se o vídeo a gente já consegue fazer. Resumo em vídeo. Tá? Eu vou pedir para ele fazer um vídeo explicativo. Vou fazer agora aqui em português do Brasil, tá? E vou pedir que ele use o estilo dobradura, tá? Aqui, o vídeo será apresentado exclusivamente em português do Brasil para uma audiência de
alunos brasileiros, ok? Esse cuidado adicional para a gente não ter a surpresa de um português de Portugal entrar, atravessar o meu material, tá? Enquanto ele está gerando o vídeo resumo explicativo, nós vamos aqui para o quiz, Grécia Quiz. Nós, vamos ver o que esse quiz dá para gente. Então, ele tem aqui uma lista de questões de múltipla escolha. Olha que interessante. De acordo com as fontes históricas da Grécia Antiga, como se diferencia uma fonte material de uma imaterial? Os materiais são objetos físicos, os materiais são tradições orais e mitos. Pode ser. Não tem distinção. As fontes imateriais são livros impressos. As fontes materiais são apenas documentos escritos. Não, as fontes materiais são objetos físicos. Isso mesmo. Elas constituem matéria tangível. Então, assim, ela corrige e te dá a resposta, tá? E você, por aí vai, você vai fazendo as 10 questões e você tem o seu desempenho. Então, isso é muito bem aceito pelo aluno, dá uma dinâmica, dá um movimento no aprendizado. Tá? Então, a sessão de quiz fica muito bacana. Tá? Um outro recurso que eu acho legal são os cartões didáticos. Os cartões didáticos, eles permitem, são cartões com perguntas para você, são mais discursivos, por exemplo, do que as questões de múltipla escolha. Então, vamos botar aqui dificuldade média, número de cards. Eu vou dar poucos cartões por conta do tempo, tá? E vamos botar para gerar para ver que tipo de resultado que a gente tem. Uma outra possibilidade que a gente não vai explorar é tabela de dados. O que é essa tabela de dados? Para que ela serve? A gente consegue, por exemplo, pegar, selecionando o idioma, a gente pode, por exemplo, converter esse material na forma de tabelas. Então, por exemplo, se as minhas fontes elas têm muitas tabelas de período helenístico, com todas as características, ela pode transformar esse resultado em tabelas que poderão posteriormente ser reaproveitadas em outro contexto. Ou então, por exemplo, eu tenho um texto muito carregado de grandes blocos de texto, eu posso pedir para ele organizar o texto na forma de tabela. Tá? É uma outra maneira de reapresentar a informação. Nós não vamos explorar esse texto aqui nesse momento, mas saibam que é um recurso que a gente pode utilizar. Aqui os flashcards estão prontos, né? Vamos ver o que o flashcard é, as possibilidades. Os flashcards, então, eles geram várias perguntas. Aqui eu tenho 32 perguntas, onde o aluno é convidado a fazer um trabalho um pouco mais discursivo, né? O que define o conceito de fontes históricas no estudo da Grécia Antiga? O aluno responde e você pode ver a resposta aqui, por exemplo. São testemunhos e evidências de eventos passados que guiam a pesquisa do historiador, com o detalhe que eu posso pedir uma explicação desse conteúdo aqui dentro, tá? E por aí vai. A gente vai passando pelos vários flashcards e consigo estudar a partir daí, né, talvez uma coisa um pouco mais discursiva do que as múltiplas escolhas, né? Então, bem interessante esse recurso também, tá? Ele ainda está gerando o resumo em áudio e o resumo em vídeo, né? Como bem falei para vocês, a geração desse material pode demorar um pouquinho, pode demorar alguns segundos, alguns minutos até, mas o resultado é sempre muito bacana, tá? Enquanto ele está gerando, vamos explorar aqui mais um, né? Que é o infográfico. O infográfico vai te dar de uma maneira visual toda uma panorâmica do conteúdo que foi tratado. Vamos aqui fazer essa pesquisa aqui, essa investigação. O infográfico, então, eu vou colocar novamente português do Brasil, tá? Português do Brasil. Vou pedir na forma de paisagem. Posso escolher diferentes tipos de imagem. Eu vou pegar aqui o padrão instrutivo, tá? Vou pegar um nível de detalhamento padrão. O nível detalhado é bem... Vamos botar o detalhado. Vou botar o detalhado, porque ele é mais rebuscado. O infográfico que eu quero criar. Crie um infográfico que enfatize a linha do tempo dos períodos gregos, tá? Por isso que eu botei em paisagem. Vamos botar para gerar o resultado, ver o que a gente vai ter a partir daqui e já entra aqui o infográfico. Então, nesse momento, eu estou gerando aqui o áudio resumo, o vídeo resumo e o infográfico.
Vamos aguardar mais alguns minutos até esses materiais estarem prontos, tá? Enquanto isso, vamos aproveitar aqui e fazer alguns comentários adicionais, tá? Sempre que você gera uma pesquisa que você gostou, por exemplo, na ocasião anterior, a gente pediu para vimos o mapa mental e ele gerou um resultado aqui sobre os poemas de Homero como fonte de material, tá? Ele tem todo um resultado aqui que foi gerado. Vamos lembrar que tudo que é gerado pela inteligência artificial, ela é probabilística. Então, ela não vai dar a mesma resposta igualzinha todas as vezes que eu fizer a pesquisa. Então, se eu tenho uma resposta que eu gostei, o que eu posso fazer? Eu vou salvar nas observações, tá vendo? Ao fim de cada entrega que ele faz na coluna da conversa, ele dá essa opção aqui, salvar nas observações. Eu vou clicar, tá? E quando eu clico, automaticamente ela vem para a coluna da direita. Vozes da Grécia, tradição oral e as fontes imateriais. Assim eu não perco essa resposta. E se eu gostei demais dessa resposta e quero que ela vire fonte, o que eu posso fazer? Eu posso clicar aqui nos três botõezinhos, tá? E transformar em fonte. E aí ela vai para a coluna da esquerda. Ela passa a ser uma fonte para processamento do próprio texto, tá? Então isso vale a pena testar esse recurso, pode ser bem legal. Uma outra coisa que eu posso fazer com essas informações salvas é exportar para o Google Docs, para o Planilhas, porque o meu Google, né, o Notebook LM trabalha dentro do ecossistema do Google. Eu consigo exportar esse material para o próprio Google. Então, uma outra coisa que a gente pode fazer também é para salvar esse texto, tá? Ok. Dito isso, a gente já pode voltar aqui e ver como é que foi o resultado do meu infográfico, né, que já ficou pronto. A linha do tempo da Grécia Antiga. Vamos clicar e ver o que a gente encontra, tá? Olha que interessante. Ele fez uma linha do tempo, né, contando os diferentes períodos. Vamos aumentar um pouquinho, né? Olha só que interessante. Período homérico, né? Civilização minoica e micênica, modelo palaciano, colapso micênico, legado de Homero, características principais, depois período arcaico, surgimento da polis, período clássico e o período helenístico, tá? Então a gente tem aqui um infográfico bem legal que pode ser usado para reforço aí didático, tá? Bem interessante. Tudo que é gerado aqui no Notebook LM, no infográfico, tem aqui a marca d'água, tá? Do Notebook LM. Aqui eu voto o meu conteúdo e aqui embaixo, né, conteúdo bom, conteúdo ruim. Isso ajuda a afinar o modelo. Eu posso compartilhar esse resultado e eu posso baixar e trabalhar como imagem, baixar no meu computador esse resultado que foi gerado, certo? Perfeito. Bom, o áudio e o vídeo continuam gerando, tá? Muitas vezes pode demorar um pouquinho, a gente vai dar uma atualização na página, tá? Porque para ter certeza que a página não está travada. Como é que a gente faz isso? Aqui em cima, na barra de ferramentas, você tem esse ciclozinho. Conseguem ver esse ciclo? Eu vou clicar aqui e eu vou atualizar a página. Então, ele está carregando novamente o documento. E, olha só, funcionou. Aqui o áudio já estava pronto. Deu um áudio de 22 minutos. Eu acho que está longo. Acho que nenhum aluno do sexto ano vai aguentar ouvir os 22 minutos. Tomara que sim, mas enfim. Com o que se parece esse áudio? Esse áudio é bem legal. Eu vou colocar para vocês ouvirem esse resultado, tá? Vamos aumentar aqui o som, todo o som dos dispositivos, tá? E vamos colocar aqui o. Deixa eu mudar aqui a saída de áudio. A gente costuma pensar nas grandes. Parecia.
Mas ele comete um erro de projeto simplesmente fatal. Ele, esquece de colocar portas conectando os cômodos. Ah, entendi onde você quer chegar. Aqui vocês notam que ele começou muito pelas beiradas. Ele não entrou no tema, tá? Porque eu pedi um áudio mais longo, tá? Então esse é um problema, a gente vai afinar. Mas tudo que vocês ouviram é resultado ali do processamento do material, tá? A gente vai dar uma pausa, vamos retornar para esse áudio do começo, tá? Lógico. E é exatamente com esse tom que eu quero dar as boas-vindas a todo mundo que está acompanhando mais uma das nossas explorações imersivas. Hoje nós temos nas mãos uma pilha gigantesca de materiais didáticos, relatos arqueológicos, artigos históricos, pesados. É muito material mesmo. E o nosso destino anda na mesma casa que eu falei no começo. Só que cada irmão vive trancado no seu próprio quarto, Essa analogia é excelente. né? Cada quarto tem as próprias regras de convivência, tem a própria moeda, o próprio exército e um modelo de governo totalmente diferente. Trancam as diferenças normais. Mia era o valor supremo para eles. Cada Tinham governos rivais. E por aí vai, tá? Essa é a maneira de apresentação do podcast. Ele pode ser exportado, tá? Você pode baixar para ouvir depois. E o que é interessante é que o Notebook LM ele pode ser baixado no seu celular. E você pode ouvir esse áudio enquanto estiver se deslocando na condução, levando o aluno para a escola. Ele pode aproveitar e dar aquela reforçada antes da prova no áudio resumo, tá? O vídeo aqui também tá. Vamos atualizar a página novamente e ver como é que essa página, como é que se com o refresh o vídeo aparece, tá? O vídeo demorou um pouquinho mais, vamos aguardar, tá? Mas saibam que assim, o áudio a gente pode customizar. Não precisa ser essa coisa extensa, achei 22 minutos muita coisa. Se eu quisesse um áudio mais abreviado, né, eu volto aqui em resumo em áudio, tá? Clico com o botão direito, eu vou fazer um resumo curto, por exemplo. Eu botei o padrão, então a coisa se estendeu um pouco, tá? Deu 22 minutos, mas eu posso fazer abreviado e eu posso fazer por tópico. Concentre-se nos períodos gregos, concentre-se na democracia grega, concentre-se na Guerra do Peloponeso, por exemplo, tá? Então isso tudo aqui são coisas que você pode fazer. A gente segue aqui aguardando o resumo em vídeo, tá? Vamos dar um outro refresh para ver se a coisa avança. Perfeito. Vamos aguardar mais alguns minutos. Pessoal, aqui, qual que é a ideia? A inteligência artificial generativa, ela chegou para ficar, tá? E é muito importante que nós, pais e responsáveis, a gente conheça, saiba como isso tudo funciona, até para poder orientar da melhor maneira os alunos, os nossos filhos, porque eles já cresceram nesse meio digital, mais do que isso, já cresceram sob a influência da inteligência artificial. E recursos como esse, eles são muito bons por alguns aspectos, porque eles conseguem gerar maneiras criativas de conteúdo, novos conteúdos, né? Maneiras de apresentar o mesmo conteúdo para o aluno, mas, se usados de maneira indiscriminada, eles vão retirar do aluno o bom atrito, a boa dificuldade que faz parte de todo o processo de aprendizado, tá? Se você vai numa academia e o peso está muito levinho, você não ganha músculo. Aqui é a mesma coisa. Se você lê um texto que é muito simples ou que tem alguém fazendo exercício para você, você não aprende. Então, a jornada do aprendizado, o foco está na jornada. É isso, o crescimento, né, do aluno está aí. Essas ferramentas de inteligência artificial, elas anulam em muito esse atrito. Então é muito importante o uso judicioso do pai, do responsável, para poder trabalhar, né, com os alunos da melhor maneira possível. Tá? Então, é muito importante que vocês se apropriem e conheçam essas ferramentas. Vocês verão que os chatbots, por exemplo, ChatGPT, Gemini, o Claude, eles têm
ajustes que permitem você trabalhar com o modo educacional. São ajustes em que eles não entregam a resposta de imediato, né? E foram ajustes que foram implementados no final de 2024 para cá, justamente ao compreender os riscos, né? Existem benefícios, mas também os riscos do uso indiscriminado de inteligência artificial generativa por parte dos alunos, certo? Bom, então conheçam, né? Procurem aprender, conhecer como é que essas ferramentas de inteligência artificial podem contribuir aí na educação dos seus filhos. Daqui para frente, os modelos vão estar cada vez melhores, mais potentes, fazendo mais tarefas, e é o tipo de coisa que a gente não pode ficar alheio a tudo isso, certo? Então, também essa apresentação é um convite que vocês se capacitem cada vez mais, né, no conhecimento dessas ferramentas de inteligência artificial generativa. Aqui vocês estão vendo que o vídeo está realmente demorando, né? Conteúdo para falar eu tenho, vamos continuar até que esse vídeo fique pronto. Tá? Eu posso usar o Notebook LM para as minhas fontes e pesquisas como pais, como responsáveis? Posso utilizar também. O Notebook LM, na verdade, a gente está usando aqui a formatação para, né, tá dirigido para o aluno do sexto ano, mas na verdade ele é uma ferramenta extremamente versátil, onde eu posso fazer o arquivamento de diferentes tópicos, né? Então, por exemplo, enquanto gero o resumo de vídeo, vamos dar um passo atrás e voltar no caderno. Então, por exemplo, eu criei para diferentes áreas de interesse, cada vez eu crio um caderno diferente, tá? Então, isso é uma coisa que você pode utilizar no teu dia a dia, usar como um documento de trabalho, enfim, como um arquivo dos seus documentos de trabalho, funciona muito bem. Uma outra coisa que vale a pena lembrar é a possibilidade de compartilhar, tá? O compartilhamento dos dados ele pode ser feito com e-mail, tá? Você bota, por exemplo, as pessoas que podem ter interesse nesse caderno, e a partir daí você consegue, por exemplo, permitir que outra pessoa tenha acesso ao seu material. Uma coisa importante é que quando você compartilha um caderno, a pessoa não tem acesso a essa coluna do meio, ao que foi conversado. A pessoa vai ter acesso a todas as fontes, mas não vai ter acesso ao que foi discutido aí dentro, certo? Então, isso fica muito particularizado, tá? Mas ela vai ter todo o material, ela vai ter os produtos educacionais que foram gerados, mas não a conversa. Ela só vai ter acesso à conversa se eu salvar, aqui como você pode ver, nas observações, tá? E aí isso vai para a coluna da direita. Bom, meus caros, eu espero que vocês tenham aproveitado essa aula e podem acionar pelo meu e-mail, que é haroldofalcão@gmail.com, Haroldo com H, tá? Em caso de dúvidas e de dificuldades. Convido que vocês cada vez mais se apropriem desse material, tá? O vídeo saiu, ainda bem, antes de eu terminar. Vamos colocar aqui o vídeo para reprodução. Olá, estudantes de todo o Brasil. É bom demais ter a companhia de todo mundo para iniciar uma jornada épica através de uma das civilizações mais fascinantes da história. Nossa explicação de hoje vai fazer uma verdadeira viagem no tempo para desvendar os segredos da Grécia Vamos acelerar um pouquinho. Antiga. A nossa ideia é que, bem amarradinho, nós vamos passar por 6 etapas fundamentais. 1. O estudo da Grécia Antiga. 2. A formação das polis. 3. Esparta versus Atenas. Detetive, juntando as pistas deixadas para trás por essas civilizações antigas. E que pistas são essas? Bom, a gente monta esse gigantesco quebra-cabeças e por aí vai. Aí está o nosso vídeo, o vídeo tão aguardado, ficou pronto, tá? Mas é mais uma fonte para complementar o aprendizado. Então, eu vou me despedir por aqui. Reitero que estou à disposição para tirar dúvidas. Meu e-mail é haroldofalcão@gmail.com. E eu espero que vocês tenham gostado e boa jornada de imersão
nesse mundo da inteligência artificial generativa através do notebook LM. Um abraço a todos e até a próxima.